Dia, vamos iniciar a nossa primeira videoaula, né, falando sobre as atividades econômicas. A gente já vem discutindo aí durante as aulas, né, já se discutiu, e aí a gente vai continuar e falando sobre essas atividades econômicas, atividades econômicas nacionais, ou seja, atividades econômicas que são desenvolvidas aqui em nosso país, que estão sendo desenvolvidas aqui em nosso país. Agricultura, pecuária, extrativismo, né? São as principais, são as atividades econômicas desenvolvidas, aqui, indústria, né? Também, que são desenvolvidas aqui em nosso país, certo? Então, a ampla extensão territorial do Brasil permite inúmeras possibilidades no que diz respeito às atividades econômicas. O nosso país ele é grande, né, imenso, tem dimensões continentais, tem uma grande variedade climática, vegetação também muito variada, tem muitos recursos naturais, e isso faz com que o nosso país ele tenha um ambiente propício ao desenvolvimento de várias atividades econômicas, e não somente uma atividade econômica, como alguns países fazem, né, ou duas. O nosso país tem um ambiente que contribui para o desenvolvimento de várias atividades. Aqui, aí vamos ver ao segundo tópico. O Brasil desenvolve em seu território atividades de todos os setores, né? Setores primário, secundário e terciário. Primário, agricultura, pecuária e extrativismo. O secundário, a indústria, né? E o terciário, o setor de serviços, né? Então tudo isso aí é praticado, desenvolvido em nosso país, né? Porque, como a gente falou no início, né? Por causa dessa grande dimensão continental e também pelo fato de o Brasil ter um ambiente favorável ao desenvolvimento de todas as atividades econômicas. Esse último, que é o setor terciário, é o destaque do país. É o responsável por mais da metade de seu produto interno bruto, que é o PIB, e pela geração de 75% de seus empregos. Então, quem gera mais emprego, serviços aqui no nosso país é o setor terciário. Mas as atividades econômicas, elas estão interligadas, gente. Nenhuma desenvolve sem a existência da outra. Então, existe uma interligação. Por isso que mesmo o setor terciário, ele gerando a maior parte dos empregos aqui no Brasil, sendo responsável por mais da metade do PIB nacional, ele não o torna mais importante. Isso não torna mais importante do que as outras atividades, porque as outras atividades econômicas elas contribuem para que o setor terciário atinja esses números, né, que a gente vai falar sobre isso aí depois. E, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, em 2019, o Brasil ocupava a 9ª posição no ranking econômico mundial. Ou seja, o Brasil é a 9ª maior economia do mundo. Mas o fato de o Brasil estar entre as 10 maiores economias do mundo, né, não significa dizer que o Brasil é um país rico e desenvolvido. Não, o Brasil é um país rico, mas ainda não muito desenvolvido, né? Diante do potencial que o nosso país possui, né, não era para nós termos tantos problemas, né? Não era para era para o Brasil ser um país desenvolvido, né? Só que vários fatores contribuem
para que mesmo o nosso país possuindo essa grande riqueza natural, principalmente, né, mesmo estando entre as maiores economias do mundo, o nosso país ainda ser classificado como um país em desenvolvimento, né? Tem alguns fatores que ajudam a explicar isso aí, né? Os problemas sociais que nós enfrentamos, a corrupção, né? A própria educação que ainda não é boa, né? Torna o nosso país em um país não desenvolvido, né? Infelizmente. Ó, isso é a história que nos garante. A economia brasileira foi criada em contexto de valorização da exportação. Olha aí, ó, gente. A economia brasileira foi criada em um contexto de valorização da exportação com baixo índice de desenvolvimento no solo nacional. Isso aí é um dos fatores que mais contribui para que o nosso país não seja um país desenvolvido, de nós sermos uma das maiores economias do mundo, né, estarmos entre as 10 maiores economias do mundo, mas não sermos ainda um país desenvolvido, né? Um país que poderia dizer rico e desenvolvido. Rico aqui mais só em recursos naturais, mas que infelizmente nós não usamos essa riqueza como deveria ser usada, né? E aí, para nós entendermos melhor essa questão do baixo índice de desenvolvimento nacional, a gente vai falar um pouco sobre a história, né, do nosso país. Uma breve história da economia do Brasil. A economia brasileira ela moldou-se com base no pensamento mercantil do homem europeu do século XV. Um homem ávido por aventura enriquecido de poder. O Brasil, durante do século XVI, podemos dizer, né, até o século XIX, foi uma colônia de exploração, né, em que todas as riquezas que existiam aqui eram exploradas, algumas riquezas, as principais riquezas, vamos dizer, né, nem todas, eram exploradas e o objetivo era exportar, levar para a Europa, né? Então, a nossa economia, quando se fala assim, moldou-se com base no pensamento mercantil do homem europeu do século XV. Na época, o mundo vivia do século XV ao século XVIII, o mundo viveu a era do capitalismo comercial. E o nosso país ele teve inserido nesse momento histórico, né? O Brasil era uma colônia na época, uma colônia de exploração, né? Os portugueses eles exploravam as riquezas do nosso país. E ao chegar aqui em 1500, os europeus não encontraram inicialmente ouro ou pedras preciosas. O contato com os nativos foi, na época, né, de espanto e surpresa, como em qualquer ocasião quando se chega a um local inóspito de terras desconhecidas, né? Primeira contato que eles, primeira visão que eles tiveram aqui foi o contato, né? A primeira experiência, né? O contato com os nativos, né? Que para os europeus foi espanto e surpresa porque eles não tinham visto ainda esses tipos de seres humanos, né? Os indígenas, né? E aí inicialmente não encontrou a riqueza que eles queriam encontrar e as riquezas que mais tarde eles encontraram, né? Como por exemplo o ouro e a pedra preciosa. As primeiras riquezas que foram exploradas aqui no Brasil foi o pau-brasil e depois os solos, a exploração dos solos, né? Um cultivo da cana-de-açúcar, que a gente vai falar agora. A ausência de pedras preciosas fez com que os portugueses olhassem para a exuberante Mata Atlântica, no litoral nordestino, nas atuais terras baianas. Essa mata que foi o primeiro local, né, que eles tiveram contato, né, a Bahia.
E essa mata estava recheada de uma árvore bem comum nas florestas do Oriente, que era o pau-brasil. Então, a primeira riqueza que foi explorada aqui no Brasil foi a madeira, em especial o pau-brasil, que na Mata Atlântica, que quando eles chegaram aqui e encontraram a Mata Atlântica intacta, né, tinha essa árvore aí que chamou muita atenção, né? Que quando eles cortaram e viram, observaram que era uma madeira importante que eles poderiam explorar e poderiam obter lucros em cima da exploração dessa árvore, né? E lucro principalmente pelo fato de ser uma árvore abundante na Mata Atlântica, de ter muitas árvores, né? De haver uma predominância do pau-brasil em meio a vários outros vegetais na Mata Atlântica, né? E essa árvore foi retirada do território nativo com a ajuda dos habitantes que aqui viviam, desconheciam o homem branco, né? Assim chamava, desconhecido pelo homem branco, né? Assim chamado nas literaturas históricas pela sua aparente falta de melanina. E tempos depois essa ajuda virou uma grande escravidão seguida de massacre em aldeias que demonstraram resistência. Então, inicialmente tiveram contato com os indígenas, com a exploração depois veio a exploração do pau-brasil, tentativa de escravizar os indígenas, viram que não deram certo, passaram a ver os indígenas como um fator de resistência, né? E aí muitos indígenas acabaram sendo massacrados a partir disso aí, né? A partir do momento que eles demonstraram resistência. E também que os europeus, os portugueses, passaram a vê-los como um obstáculo, né? Então tem esse lado negativo. O pau-brasil que saiu do Nordeste era comercializado na Europa e em outras partes do mundo. A troca entre portugueses e nativos era chamada de escambo, o comércio, né, na época. A troca, eles chamavam de escambo. Uma ação extremamente desgastante para os habitantes naturais desse território. Olha aí algumas imagens, né, de indígenas trabalhando como escravo inicialmente. Só que eles não deram muito certo, né, nesse trabalho escravo, não desenvolveram muito bem, né. Daí ao fato de a escravidão indígena não ter um destaque assim na história do Brasil. Há um destaque mais para a escravidão africana, trazer os escravos da África para o Brasil para trabalhar, né, como escravo, trazer os africanos para trabalhar como escravo aqui no Brasil, porque os indígenas não tiveram, não desenvolveram muito bem, né? E anos mais tarde, ainda no século XVI, uma segunda atividade foi introduzida, que foi o plantio da cana de açúcar, o qual foi possível graças ao clima tropical, solo fértil do nordeste do país. O açúcar naquela época era considerado como ouro branco, tamanho era seu valor. Olha aí, primeiro a exploração no pau-brasil, aí veio a exploração dos solos, né? Com a implantação do cultivo da cana de açúcar, que na época era o produto, o açúcar gerava muito lucro, né? Dava muito lucro. E aí os portugueses viram aqui no Brasil esse potencial, o potencial dos solos, né? E viram que o açúcar ele se adaptou muito bem ao clima nordestino, a região da Zona da Mata, que tinha solos férteis, né? Aí começaram a substituir a Mata Atlântica, né? A derrubar a Mata Atlântica, substituir por cultivos de cana. Foram tempos de desenvolvimento dos primeiros aglomerados urbanos, né? Com destaque para o território onde hoje é o atual estado de Pernambuco. Aí foram surgindo, né, vilas que se transformaram em cidades, né, principalmente aos arredores dos engenhos, né, e assim a região Nordeste ela começou a ser povoada, né.
O açúcar nordestino era produzido com mão de obra escrava negra africana e exportado concomitantemente ao plantio. Aliás, concomitantemente ao plantio, o gado era cultivado, né, uma espécie de atividade econômica paralela que 5 séculos depois tornaria o Brasil o maior produtor de carne bovina para o consumo do mundo. Na época, se produzia, quando fala concomitantemente, é que ao mesmo tempo que se cultivava a cana, também se desenvolvia a criação de gados. E o objetivo de se criar gado naquela época era principalmente abastecer, com a carne bovina, é claro, né, os engenhos, que era a produção da cana, era a principal atividade econômica, e era lá onde ficava, aos arredores dos engenhos, onde morava a maior parte das pessoas, né? E no caso a criação de gado, que já foi um pouco mais no interior do Brasil, tinha esse objetivo de abastecer os engenhos com carne, né? Alimento, abastecer de alimento, certo? E olha aí algumas imagens da época da cana de açúcar, né? O trabalho escravo é nítido aí nas imagens. Essa quarta imagem que vocês podem observar, essa daqui que eu estou circulando, é a estrutura do engenho, a casa, todas essas imagens aqui de respeito a onde ficava a moenda, né? Dá para ver aqui a casa do senhor, né? Que na realidade é que essa última foto aqui que eu estou marcando, ela já mostra toda a estrutura do engenho. Tudo isso aí que vocês estão vendo nas outras fotos aí, está incluído aí, inclusive a casa do senhor, do engenho, né? Isso aí é o engenho. Na realidade, esse outro que a gente fala aí, que a gente está vendo moendo a cana, é a moenda, né? Não é o engenho. O engenho é toda a estrutura. Tá ok, gente? Então, beleza. Então, vou encerrar esse vídeo agora, né? Vocês estão vendo agora, né? E depois a gente continuará com outro